O Espírito Santo é bom, irmão? Sim ou não? Tem certeza? Estava ali no fundo orando e perguntando ao Senhor se o que eu quero falar, de fato era talvez a medida para hoje. E quando a Roberta pegou o microfone aqui e falou o que ela falou, o meu coração encheu de certeza, de alegria, de uma comunidade que vive, de fato, unido não somente na comunhão física, mas na comunhão espiritual. Pastor Fábio falou alguns dias atrás aqui sobre lavoura, o edifício e os cooperadores. O profeta Dani falou também sobre a restauração do sacerdócio. O profeta Rafa, domingo, disse sobre a esperança no porvir e que a gente precisa viver o porvir hoje. Como quem vive nessa terra, passando todas as dificuldades, mas uma mentalidade na eternidade. E isso é um tipo de palavra, profeta, que dentro da nossa pequenez, cara, mas encoraja nós a viver isso. Sexta-feira lá em casa, após a nossa conversação, repartindo o coração, eu dei uma palavra aos irmãos de ânimo sobre o pensar sobre isso. Porque quando eu leio Hebreus 11, por exemplo, a galeria dos heróis da fé, profeta, homem cerrado ao meio, homem jogado à gordura, ossos sendo decapitados, mas o autor diz que a terra não era digna deles, irmão. Então dá a impressão, profeta, que a gente vive muito mesmo, de fato, na superficialidade. O primeiro probleminha na comunidade como irmão, a gente já pensa em distanciar, pensa em sair da comunidade. Que tipo de mentalidade é essa que nós estamos tendo? Então precisamos ser confrontados, profeta Dani. E quando a gente é confrontado, a gente diz, seja homem, não seja menino. Aí às vezes se espanamos porque parece agressivo, mas o irmão não está entendendo que por trás disso tem uma carga de amor liberada, que se entendemos será desbloqueada e viveremos isso todos os dias. Porque você é o alvo desse destravamento, para que aqueles que estão chegando sejam destravados, para que tenhamos uma comunidade, uma igreja na cidade com a mesma essência. Vocês lembram de um dito popular, muito antigo, que vinha dizendo assim, eu sou um membro de banco. Vocês lembram dessa fala? Vocês lembram, irmão? Quem lembra dessa fala aí? Membro de banco. Eu vou mostrar para vocês e provar que o Senhor nos chamou, não foi para ser membro de banco. Você foi chamado para ser membro de um corpo. E um corpo orgânico, que vive em movimento todos os dias. E esse movimento faz nós irmos para onde? Para os pés do Senhor. Então, irmãos, hoje, em nome de Jesus, seja destravada a nossa mente. Você não é um membro de banco.
Você foi feito para participar das coisas que o Senhor tem para esses dias. Não aceite isso. Isso é um ditado de Satanás para parar você. Oramos hoje no turno sobre isso. Para que haja, pastor Régio, um destravar de mente. Quantos talentos tem aqui, irmão? Muitos. Mas talvez parado por uma frase, por uma fala lá do passado que está atingindo nós até hoje, e talvez com isso estamos atrasando a volta do Senhor. E o que eu tenho para falar, irmão, é muito rápido. Mas se você prestar atenção e entender, pode ser que hoje o Senhor pode mudar a história da sua vida. Já não dá mais, irmão, para a gente viver dessa forma. Já não dá mais para a gente viver todos os dias. Parece que um desespero, uma fuga. Dentro de nós queima o coração, desejos, mas alguma coisa na nossa mente parece que vai nos bloqueando. E como atingiremos, Roberta, as pessoas, como elas serão afetadas com a palavra que vivemos, quando dissemos superficialmente ou quando vivemos isso na verdade? Uma simples frase que você usa, ela pode mudar talvez a história de uma pessoa, irmão. O seu jeito de ser, o seu jeito de viver, ele pode ser tão importante que toca a vida das outras pessoas à sua volta. Abra comigo a sua Bíblia, em Mateus 25. Se eu fosse fazer igual o Rafa agora, né? Fazer igual o Rafa aqui. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, seria Fidelidade na Medida, assumindo a minha responsabilidade no corpo. Você viu aí, Rafa? Eu tenho um bom mestre. Amém, irmãos? Achou? Mateus 25, versículo 14, diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os servos e lhe confiou os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria, e então partiu. Irmãos, por favor, mantenha sua Bíblia aberta, a gente vai dar sequência no livro. Rafa, eu lendo essa história, eu sei que você já sabia, eu não sabia, mas eu sei que você já sabia, entendeu, né? Essa palavra capacidade, ela é a mesma palavra de Atos 1:8. E receberam poder. Receberam poder, irmão. Poder é a mesma palavra de capacidade. Dunamis. Aprendemos com o profeta Rafa um tempo atrás sobre o que é essa palavra. A raiz dessa palavra é dínamos, dinamite, como uma explosão. Então recebeu dentro de você uma
capacidade, um poder, irmão. E sabe qual que é o grande problema? É que então nós recebemos esse impacto dentro de nós. E a sequência do livro vai dizer o que vai acontecer. Sabia, Rafa, dessa palavra? Rapaz, que maravilha. Surpreendi o meu profeta. Rafa, eu fiquei fascinado demais quando eu li isso, cara. Eu fiquei tão cheio, mano, quando eu vi essa palavra. Me pegou por dentro, falei, capacidade, cara. Capacidade de quê? Que capacidade? A gente vai pesquisar. Aí me ligou lá, cara, o poder é que entra dentro de nós. Quer dizer, uma capacidade. O que recebeu 5, recebeu uma capacidade. O que recebeu 2, recebeu uma capacidade. O que recebeu 1, recebeu uma capacidade. E o que estamos fazendo com o que Cristo nos capacitou, irmão? Talvez se eu parasse por aqui já, irmão, o profeta Rafa poderia dar continuidade. Porque se nós entendêssemos, irmão, simplesmente só isso aqui, já seria um tudo. Porque às vezes nós ficamos como quem nunca recebeu nada. A gente fica, Henrique, qual que é o meu talento? Qual que é o meu propósito dentro da comunidade? Ei, você recebeu pelo menos um. O problema, irmão, é com o que fazemos com esse um. Sabe, Rafa, talvez o papel de um de nós aqui é simplesmente ficar aquela porta recebendo os irmãos e dando um abraço e dizendo, seja bem-vindo, é muito bom ter você aqui. Mas o grande problema é que existem distorções dentro de nós. Você está recebendo, irmão, mas o seu desejo é de usurpar o cargo que tem o outro. Se contenta com aquilo que o Senhor te deu. Porque quando eu não me contento, eu estou dizendo que Ele é injusto. E Ele não é injusto. Quantos estão entendendo, irmão? Que o Espírito que já derramou sobre você a capacidade, seja cheio de coragem hoje, em nome de Jesus, a romper com o comodismo, a romper com o sofisma, a romper com aquilo que está travando você, e você sabe o que é. Eu sei o que é que está me travando. Não vamos aceitar isso, irmãos. Vamos continuar o texto? Vou ler do 15 de novo. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebeu os 5 talentos saiu imediatamente a negociar, e com eles ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 saiu, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. A gente poderia dizer aqui, irmãos, até por causa das várias orações feitas, quando os profetas vêm aqui à frente, os pastores vêm aqui à frente e oram, dizendo, você que tem um talento, né? Você que tem algo específico do Senhor, você que tem um chamado a ministro do Senhor, muitos irmãos vêm aqui à frente. E com muito amor e carinho, irmão, que eu estou falando, pode ser que seja que esse talento que o Senhor te deu, talvez você fez como esse servo. Ele não extraviou, Dani. Ele simplesmente usou como indiferença. Eu me lembro que
da onde eu vim, muitos irmãos, Tiago, diziam para mim, você tem um chamado pastoral, cara. Você é um pastor, rapaz. Aí, por um tempo, muitos irmãos da comunidade me chamavam de pastor, eu repreendia os irmãos. Falei, rapaz, tá doido, me chama de pastor, não sou pastor, cara, tal. E os irmãos reconheciam, nós entendemos que quem dá o dom é o Senhor, e a igreja reconhece isso. Mas um grande tempo, um passar de tempo, pastor Regis, isso foi o talento que Deus me deu por causa das palavras negativas. Foi enterrado, cara. Porque eu dei mais ouvido ao que os homens disse, e eu esqueci de me atentar para o que ele disse. E talvez você hoje está nessa mesma situação, meu irmão. Graças a Deus que eu não deixei de fazer tudo aquilo, talvez, que um pastor faria, mas eu não tinha legitimidade sobre a minha vida e autoridade, porque eu refutava, eu rejeitava por causa das palavras que diziam. Mas aí o Senhor é tão bom, pastor Fabinho, que Ele nos coloca em um ambiente onde todos estão ouvindo a mesma voz e firma dentro de nós quem nós somos no Senhor. A pastora Gia orou dizendo que eu e você estamos em um ambiente de segurança, irmão. Falamos isso há muito tempo nessa comunidade. Não precisamos, pastora Vanessa, provar isso para ninguém. É só andar entre os irmãos e perguntar para os irmãos se essa casa é ou não uma casa de segurança. Continue comigo. Mas o que recebera um só, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do Senhor. Depois de muito tempo, voltando o seu senhor, voltou o senhor daqueles senhores e ajuntou com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Deste mesmo modo, disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui estão outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Preste atenção aqui, irmãos. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeia, e ajunta onde não espalha, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Olha a resposta, irmão. Respondeu, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalhei. Cumpri, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tire-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Portanto, porque a todo o que tem lhe será
Porque a todo o que tem, eu lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, misericórdia, irmão. Que esse texto não nos pegue hoje. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. É muito sério, irmão, esse texto. Porque o Senhor, dentro da sua justiça, e Ele conhecendo, pastor Agi, a nossa capacidade, Ele não é injusto, não é infiel, porque Ele olha para a pastora Agi e fala, 5 talentos, porque sabe da capacidade. Ele olha para o pastor Fabinho, 5 talentos. Aí ele olha para o pastor Josa, 1 talento. E, eu me alegro com 1 talento. Porque eu me alegro, irmão, não é pelo muito que eu tenho, mas é pelo pouco que Ele confiou a mim. Aí a importância de ser fiel naquilo que Ele confiou a nós. Esse camarada Henrique que recebeu 1 talento, a primeira coisa que ele faz é ir lá e cavar um buraco, porque ele disse que o Senhor era severo. Talvez aqui, muitos de nós, está com a nossa mente atrofiada naquilo que o Senhor já liberou para nós, porque a gente olha para o Senhor, para o Pai, e a gente olha como um Pai ainda severo, mas esquecemos de olhar que Ele é um Pai de amor, que Ele repartiu segundo a capacidade que cada um tem, irmão. Então Ele não cobrará de você 5 se Ele te deu 1. Ele não cobrará de você 2 se Ele te deu 1. Mas pelo que o texto diz, Ele cobrará o que Ele deu e como você enterrou. Eu não estou querendo aqui, profeta Dani, ser peso para os meus irmãos, mas eu quero chamar você a uma responsabilidade naquilo que o texto está dizendo. Porque o nosso Deus seria injusto se Ele desse 1 para você, pastor Regis, e estivesse cobrando 2, cara. Até eu te juntava, vamos lá, vamos reclamar com esse Deus, Ele está sendo injusto. Mas esse Deus, Ele te dá 1 para você, 1 para mim, e o que Ele pelo menos espera é que sejamos fiéis naquilo que Ele nos deu. E nós não trabalhamos com hierarquia aqui, mas nós trabalhamos desde o irmão que limpa a comunidade aqui, ao apóstolo dessa comunidade, como engrenagem para que as coisas vão se aperfeiçoando, para que as coisas vão acontecendo e o Espírito de Deus seja dentro da igreja e sejamos transformados. Então, entre nós não tem quem é maior ou quem é menor, mas tem aqueles o que se preocupa com a pequena medida que recebeu. Eu quero abrir um parênteses aqui, irmão, e posso dar alguns exemplos para nós aqui. Somos uma comunidade que não trabalhamos no modelo celular. Talvez se fosse uma comunidade que trabalhasse em um modelo celular, talvez teríamos umas 50 células, vamos dizer. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Eu preciso só que você entenda o que eu quero falar. Nós temos 4 reuniões, 5 reuniões, 5 casas, 4 casas, se eu não me engano. 5 reuniões em 4 casas. Faltando cadeira, sim ou não, irmão, nas reuniões que vocês frequentam aí? Isso é maravilhoso. Uau! Motivamos você a frequentar a reunião dos outros líderes. Porque isso é maravilhoso, que é o prazer de estarmos juntos, sim ou não, irmão? Mas se fôssemos um tipo de igreja que a gente usurpasse o talento, teríamos 50 reuniões, não importaríamos, de repente, com o talento que você recebeu, mas nós forçaríamos esse talento. Mas aqui, irmãos, nós trabalhamos com aquilo que o Senhor colocou no seu coração, o desejo que você tem, e eu creio, pastor, eu creio, profeta, que no nosso meio, o Senhor
vai fazer arder o coração de muitos irmãos aqui, e muitos irmãos vão chegar até nós e dizer: o que está acontecendo na casa do pastor Fabinho, o que está acontecendo lá na casa do pastor Isaías, o que está acontecendo lá na casa do Gui, eu quero que aconteça na minha casa. E o mais legal de tudo aqui, que dependendo de quem é, nós falamos: não! Não porque você não tem capacidade, mas não é o momento talvez oportuno, e você precisa ser treinado para isso, mas nós não temos o seu coração. Se eu perguntasse para você aqui, quantos aqui gostariam de tocar o seu bairro? Levante a mão aí. Quantos gostariam de tocar com o Evangelho o bairro? Só tem um pouco de irmãos aqui que gostaria. É talvez por isso que só temos 4 ou 5 reuniões. Porque não entendemos ainda. O profeta Jeremias, irmão, quando ele pensou em não falar mais da esperança que era Cristo, a esperança no Deus Javé, ele disse: olha, quando eu penso em parar de falar, é como um fogo que queima dentro do meu interior, e é esse fogo que precisa queimar nós por dentro hoje. Para que juntos, irmãos, possamos invadir todos os bairros dessa cidade, para que seja trocada nessa cidade, seja transformada essa cidade. Então, para isso, talvez você tenha esse talento e você está escondendo. Por quê? Porque cuidar de uma reunião, ela dá trabalho, sim. Mas eu não faço por causa do trabalho, mas eu faço pelo prazer de receber os meus irmãos na minha casa. Precisamos ser despertados para isso, irmão. Aqui está um exemplo claro disso, de talvez o talento que você tem. Você está dizendo: eu até tenho esse talento, eu até posso, eu consigo, eu sou capaz, mas eu não quero, porque dá muito trabalho. É o que enterrou o seu talento. Sabe, irmão, que não sejamos pegos por dentro, por enterrar o nosso talento. Uma comunidade de 100 pessoas, irmãos, normalmente ela tem aí 3 pastores, 2 pastores, 3, 4 diáconos. O que mais tem de liderança aí? O zelador. Sei lá, talvez 10 pessoas de 100, 10%, profeta, é o que trabalha. Caramba! E o restante? O que faz? Fica observando, fica olhando. Por isso que a igreja é meia boca hoje. É porque eu e você não assumimos a responsabilidade, meu irmão. Esse é o grande problema. Então, por isso que a comunidade só tem os 10 que arruma e tem só os 10 que desarruma. É por isso que você vê quando tem um evento, alguma coisa, é os mesmos 10 que vem aqui e organiza. E depois é os mesmos 10. E ainda tem o que enterrou o talento, ele diz: eu não gostei como ficou a forma que ficou a cadeira. Eu não gostei da cor que pintou esse templo. Mas esse camarada é o mesmo que enterrou o talento. Porque quem enterra o talento, irmão, é o que fica murmurando, é o que fica reclamando. Porque se ele não tivesse enterrado o talento, ele encostava perto de um presbítero, ele encostava de um irmão que quer fazer alguma coisa e dizia: ei, o que tem para fazer? Eu quero fazer com você, eu quero estar junto. Porque não se trata do tipo de cargo que ele terá, mas se trata do coração que ele tem. Por favor, irmãos, vamos nos despertar para isso hoje. Vamos nos despertar, vamos nos levantar. Vamos viver isso como igreja juntos. Uma comunidade como essa aqui, irmão, 100 pessoas, não pode só 10 fazer alguma coisa, não pode só 15 fazer alguma coisa, tem que ser os 100 fazer alguma coisa. Nem que eu fique aqui atrapalhando, mas eu vou estar aqui. Dando azia. Sou mestre para fazer isso?
Olha aí, tá vendo? Aí, ó, que maravilha. Tá vendo aí, irmão? Tá vendo aí, irmão? Não é bom demais? Eu não faço nada, irmão. Às vezes, quando eu vou pegar um peso, o pastor Zé quer me bater, porque eu tenho uma hérnia aqui que me incomoda, e eu escoro nela, né? Eu não posso pegar peso. Aí quando eu vou pegar um peso, o pastor Isaías, pastor Josa, para com isso, daqui a pouco você tem que sair pela sua boca aí. Ele fala bem assim comigo, carinhoso como ele é comigo. Mas eu estou lá para dar azia, no mínimo. Beijo, meu pastor, te amo, tá? O que é, Andrei, que você está falando aí? Ah, pensei que eram outras coisas de te disciplinar aqui já. Está falando mal do ungido do Senhor aí. Eu sou bom mesmo, irmão. Da azia, eu sou professor. Quem quiser uma aula, vai lá em casa lá, que eu vou ensinar como fazer isso aí. Né, Jaque? A Jaque fala assim, o pastor Josa vem no trabalho, não faz nada, mas pelo menos ele dá risada, a gente dá bastante. Tem que animar o grupo, irmão. É minha medida. É minha medida, viu, Roberto? Para de pegar no meu pé. Como você está entendendo, irmão, o que estou falando aqui? Em que área, irmão, você está fazendo o corpo mole? Em que área da sua vida você está deixando de fazer não o que o presbitério diz, mas o que a Escritura diz? Porque o que falamos aqui, irmão, se não tiver de acordo com o que a Escritura está dizendo, refute. Porque com a palavra não tem como brigar com ela. Não é não, pastor Fábio? Briga com a Escritura, irmão. Aí dá um negócio bom. Daqui a pouco você sai manco lá, igual o Jacó. De repente vai lá, faz algum teste. Pode ser que dá certo. Tenta brigar lá. Mas eu vim hoje aqui, irmão, para chamar você a uma consciência. Não receba essa palavra somente na sua mente, irmão, mas receba no coração. Para que você entenda, saia daqui dizendo, Senhor, eu sou esse que preciso dessa transformação. E por favor, irmãos, não estamos aqui para acusar você de forma alguma. Nós estamos aqui para poder ajudar você a entender o talento que você tem dentro de você. E como que identificamos esse talento? Na relação. É só na relação, irmão, quando você começa a andar no nosso meio, nós junto com você, você junto, andando o tempo todo em amor, a gente começa a observar a sua aptidão para aquilo que o Senhor quer fazer em você. Então, quando a gente entende, a gente ajuda e canaliza, a gente potencializa para que você faça isso em amor no Senhor. Talvez tenha hoje gente aqui que entrou dizendo, vou desistir, hoje é meu último dia, eu não quero mais isso. Faça isso e enterre o talento que o Senhor te deu. Porque esse é o caminho do covarde. O Senhor é um Senhor mau, o Senhor bravo. Ele não olhou que Ele é um Pai amoroso. E por amar e ser justo, Ele deu um talento. Uma capacidade. Irmãos, o mais impressionante, como eu disse no início, E interessante que a capacidade poderia estar classificada aqui. A capacidade foi para o sapo 5, que é muito. Mas ele deu a mesma capacidade para um. Então, quer dizer que aquele talentinho que você tem, ele pode ser como uma bomba na vida de outras pessoas, irmão. Pelo amor de Deus.
Vamos entender isso de uma vez por todas. Saia daqui. Ei, eu tenho um talento. Eu tenho uma capacidade que veio do Senhor para a minha vida. Talvez o talento que o Senhor deu para você é cantar. É liberar através da sua música, através da sua voz. E o que você está fazendo? Talvez o talento que o Senhor deu para você foi cuidar das crianças, porque você tem um talento de cuidar dos anjinhos. O Benjamin é um anjinho, irmão. Oh, meu Deus. Estevão, meu Deus, que anjinho. Olha o tesouro de papai aqui, olha. E o meu filhinho de Juju aqui, ó. É o Kerry, meu irmão. Talvez o seu talento, irmão, é vir aqui, ó, de segunda a sexta, servir aos nossos amigos, nossos irmãos que venham aqui fazer a refeição deles. Talvez o seu talento, Ale, é dar um abraço só nele. Talvez o seu talento é ser professor de artes marciais para crianças. Talvez o seu talento é de ensinar costura. Aí você fica, qual que é o meu talento? Está aí o seu talento, irmão. Usa em prol do reino. O grande problema, irmão, é que esse servo, eu já estou caminhando para o fim. O problema é que esse servo recebeu o talento, enterrou o talento, e ele não quis ter um compromisso, porque ele tinha medo. E talvez o que estamos fazendo aqui, irmão, é exatamente isso. Enterrando o talento que o Senhor nos deu. Porque estamos com medo, Mateus. Irmãos, não deixe o medo te pegar por dentro. Eu quero ler alguns versículos. Não precisa abrir, mas você pode só anotar. Efésios capítulo 4, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Romanos 12, 3. Porque pela graça que foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Na medida em que nós olhamos para as coisas que vêm, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que vêm são temporais, mas as que não vemos são eternas. 1 Pedro 4, 13 diz: pelo contrário, alegrem-se na medida em que são capacitantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês alegrem, exultem, se não exultados por causa do nome de Cristo. Vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Então é uma medida de capacidade de graça que o Senhor derramou sobre nós, irmãos, sobre todos aqui. Nenhum daqui não recebeu nada. No mínimo um você recebeu. Eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu vou dizer isso. Depois os profetas me corrigem. Mas todos nós que estamos aqui hoje, você que nos assiste, você que talvez vai ver depois dessa fala,
A partir de agora, pastor Fábio, entre nós, toda vez que você disser que não tem talento, nós vamos repreender você em nome de Jesus. Porque as Escrituras mostram que cada um de nós tem pelo menos alguma coisa a repartir uns com os outros. Então não diga mais isso. Não se faça de coitadinho. Sabe qual que é o grande problema? É que a gente faz comparações. Eu queria ser igual o profeta. Quem olha para o profeta quando ele está orando fica impressionado, irmão. Tem vezes que eu estou ouvindo o profeta orar, quando ele termina, faz Jesus, eu assino tudo embaixo do que ele falou, amém. Eu faço isso, irmão. O grande problema, Roberta, é que às vezes eu olho para a capacidade que o profeta deu, que Deus deu para o profeta, ou para os outros irmãos, para o apóstolo Luiz. Aí eu olho para ele, e eu quero tudo que ele tem, não vai ter, porque talvez a sua medida é um. Não significa que você é menor que ele. O que significa é que para o aperfeiçoamento do santo, tudo gira em comum, irmão. Então o que eu faço? Eu não usurpo, mas eu usufruo daquilo que o Senhor derramou sobre ele. E a partir disso, nós temos uma igreja saudável. Uma igreja orgânica. E isso que é maravilhoso, irmão. Então eu não olho para o irmão que sabe mais do que eu e tento usurpar. Há um tempo atrás, eu estava lá na casa do Ivan, o AP e eu e o Ivan estavam conversando, há uns 3 anos talvez atrás, e ele disse algo muito que mexeu comigo, que mudou minha forma de ver. Porque nas minhas falhas, nas minhas dificuldades, eu olhava para quem sabia mais do que eu, e eu queria comparar. Eu queria comparar, vou dar um exemplo. Talvez um dos irmãos aqui, em conta, em matemática, ele é muito bom, ele é bom mesmo, entendeu? Aí eu queria comparar, eu falei assim, mas eu nunca vou ser como ele é, eu nunca vou. Aí o AP disse assim, uma coisa tão simples, irmão, que parece que tem uma trava e a gente não percebe. Aí ele falou assim, sabe, pastor Josa, o grande problema é que às vezes a gente olha para o outro e quer comparar com o outro. Mas você precisa se comparar com você mesmo. Você, mas como assim? Eu vou assim, quem é você de 6 meses atrás? Qual é o seu avanço? Quem é você de 1 ano atrás? Qual é o seu avanço? Aí quando você faz a comparação com você mesmo, aí você tem 2 motivos de se orgulhar daquilo que o Senhor está fazendo de você, e você dá graças a Ele, ou você olhar dentro de você e dizer, eu não consigo, eu não avanço, não tem como mais, eu preciso parar. Com quem você está se comparando, meu irmão? Existe uma grande diferença, meu irmão, entre eu comparar e eu querer ser imitador dele. Eu disse aqui do último domingo que o AP pregou. Eu estava no meu carro orando e veio à minha mente, veio à minha memória, os presbíteros dessa casa, o Luiz, o Rafa, Isaías, e eu fui tomado de um sentimento, de uma alegria no meu coração, porque, Rafa, muitos anos atrás, eu orava, Senhor, tem alguém que eu possa me espelhar neles? E eu olhava para a direita, para a esquerda, eu olhava, parece que não era digno de ser imitado. E o Espírito Santo olhou para mim e disse, o Luiz é um homem digno de ser imitado. Cara, eu fiquei numa alegria, por isso eu disse isso para ele aqui, Rafa, porque eu quis encorajar ele a continuar prosseguindo naquilo que o Senhor deu, porque ele é um homem imitável, eu também quero ser um homem imitável, não um homem de comparação, mas um homem a ser imitado. Então precisa haver isso entre nós, irmãos.
Não há comparação entre nós, mas homens e mulheres a serem imitados. Por quê? Porque a vida dela parece com Cristo. Coloque-se de pé, irmãos. Vamos orar. Mas antes de passar o microfone para o profeta Rafa, irmãos, eu quero dizer para você, e o que eu vou falar aqui, eu não quero que você venha aqui na frente, se não for um desafio mesmo, fique no seu lugar. Você vai vir aqui à frente, se for uma decisão que você quer de fato, de transformação, de mudança. Talvez você pode até estar dizendo assim, eu quero, mas não consigo. Mas se você deixar, nós vamos te ajudar. Amém, profeta? É isso ou não é? Se você deixar, nós vamos te ajudar. Então, gostaria, irmão, que você tivesse ousadia, que acha, ou que sabe, que percebe, que o talento que o Senhor te deu, você enterrou. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Com ousadia, irmão. Com ousadia. Porque nós vamos orar, nós não estamos aqui para brincadeira. Nós estamos aqui com seriedade. Porque nós queremos que a noiva do Senhor seja bem cuidada, seja adornada, seja transformada. E sabe como isso vai acontecer? O Senhor podia fazer isso sozinho, sem eu, sem você. Ele não precisa de nós, mas por amor a nós, Ele colocou nós no plano dEle, para a restauração da igreja. Eu estou impactado com o que você compartilhou com a gente hoje, mano. Sim. Antes de orar por vocês, eu queria até esclarecer mais uma questão, porque talvez faça mais sentido ainda. Eu tô impactado mesmo, mano, com a grandeza, o impacto que o Senhor compartilhou pela sua vida. Louvado seja Deus. Irmãos, preste atenção, tem uma coisa que a gente tem muita dificuldade. A gente quem? Protestantes tem muita dificuldade. Católicos não. Católicos romanos não, protestantes têm. Conciliar salvação com obras. A gente sempre faz separação entre isso. Então uma parábola como essa, que é uma das parábolas do reino, a gente tem dificuldade de enxergar o final. Um cara infiel sendo lançado nas trevas exteriores. E aí a gente pensa que esse infiel que será lançado é o ímpio. Só que tem uma coisa, que Jesus nunca fez separação, que a Escritura não faz separação, que os discípulos não faziam separação, é a questão das obras e da fé. Tiago diz: você quer me dizer que você tem fé? Me mostra as suas obras. Os judeus do primeiro século, eles entendiam fé como um sinônimo de lealdade. Sabe o que mostrava que você tinha fé, pastor? Era se você, na prática, se mostrava leal a quem você dizia ser fiel. Irmãos, essa história de, mas eu vou perder minha salvação. Você só é salvo se você é fiel. Esse é o angu que a gente precisa comer. Não há separação entre fidelidade. Mas eu vou perder minha salvação. Se você só se preocupa em se preservar, talvez nem salvo você seja. Essa é uma dura realidade que o protestantismo precisa enfrentar. Glória a Deus pela medida de Lutero, mas Lutero fez uma confusão. Ele separou fidelidade de lealdade. Não há separação. É por isso que as pessoas pensam que há contraposição entre Paulo e Tiago, porque Paulo fala de salvação por fé, e alguns pensam que Tiago fala de salvação por obras. Não, para eles era a mesma coisa. Para Paulo, ser salvo era ser leal. Se você é salvo, você vai dar a sua vida. Se você não é salvo, você não dá. Porque o que é salvação? Capacidade. Irmãos, capacidade é o Espírito habitando em você.
talento é o dom que Deus dá a você. Capacidade é a habilitação que Ele pôs em você. Habilitação não é a mesma coisa que dom. Sabe o que te habilita a ser útil? É o Espírito. E sabe o que é o dom? É você em maior potencial, mas a capacidade é o Espírito. Quando esse cara diz, a parábola é pesada, você é quem colhe onde não plantou, você é um senhor tirano, e aí por causa disso eu tive medo e enterrei. O Senhor responde com uma pergunta: eu sou tirano e colho onde não plantei? A pergunta é irônica, tipo, é sério? Esse Senhor da parábola simboliza Cristo. Sabe o que Jesus está respondendo, irmãos? Você está dizendo que eu estou exigindo você produzir uma coisa e eu não te dei capacidade para isso? É sério? Você está querendo dizer que eu sou um cara mau, que cobra o que você não pode dar? É sério que você está jogando para cima de mim essa responsabilidade? Então vamos fazer o seguinte: eu vou tirar até o que você não tem, porque o dom é meu. Porque se você diz que não tem capacidade, então eu tiro o que você tem. Dom, irmão, só pode ter dom quem tem o Espírito. Então, queridão, essa parábola não é para ímpio, é para crente. Engole esse caroço. Ah, eu vou perder minha salvação. Depois eu converso com você para isso. Mas crente perde salvação, sim, senhor. Bota na sua cabeça, não há cristianismo infiel. Ah, mas e o que a Bíblia diz lá em Coríntios capítulo 3? Que as obras serão provadas pelo fogo. Se o cara tem obra, alguma coisa ele fez. Não, obra não pode ser provada pelo fogo. Obra pode. 1 Coríntios 3 não é sobre a ausência de obras, é sobre obras equivocadas. Essa parábola é sobre um cara que não tem obra alguma. Ele não tem fruto. Se o seu cristianismo se restringe a preocupar-se com a sua preservação, o que se chama de salvação, você precisa nascer de novo. Então, antes de orar por vocês, eu queria que vocês abrissem um clarão aqui por mim. Eu quero orar por quem precisa hoje ter uma experiência de salvação e parar de se preocupar consigo e se preocupar com o Evangelho. Você é salvo para trabalhar, meu irmão. Não sei se você entendeu isso. O Senhor está dizendo isso o ano inteiro. Eu vou fazer um negócio aqui, que talvez minha missão é nomear, né? Se a gente pudesse batizar esse ano com tudo que Deus nos tem falado, é ano da responsabilização. Eu não sei se você entendeu isso. Ano da responsabilização. Ah, como é que eu vou chegar no final? 365 dias, será que eu vou dar conta? Assume a sua responsabilidade, você consegue. Porque capacidade o Espírito já te deu. Quem não tem capacidade precisa nascer de novo. Então você que acha que não tem o Espírito de Deus, não dá conta, você precisa nascer de novo. Eu queria chamar, quem sabe, se vocês se identificarem com nascer de novo, não tenham vergonha, tá, irmãos? Quem quer entregar sua vida para Jesus agora e ter o Espírito de Deus dentro de si, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Você quer ser entregue a Jesus para trabalhar, meu irmão. E não é para ser utilitarista não é para fazer as coisas do seu jeito. É para obedecer. Você recebe o Espírito para obedecer. Você quer viver uma vida de lealdade a Jesus, vem aqui na frente. Talvez te pregaram outro evangelho, o evangelho da salvação que livra você do inferno. O que você é liberto é do cativeiro das trevas para ser servo de Jesus Cristo. Se te pregaram outro evangelho, você precisa se converter outra vez. É o evangelho da lealdade. Nós temos um Senhor, é Cristo. Sabe o que significa isso? Se você tem um Senhor, você presta contas a Ele. Não é o evangelho do preserve-se a si mesmo, é o evangelho do negue-se a si mesmo. Isso é lealdade. Alguém mais quer entregar o seu coração a Jesus para servir a Cristo como Senhor? Você que não quer preservar a sua vida, alguém quer entregar seu coração a Jesus para colocar sua vida, seu destino, dinheiro aos pés do Senhor? Se você, meu irmão, tem dúvida sobre isso, seu lugar é aqui. Porque depois nós vamos orar sobre multiplicação de talento. Agora a gente precisa resolver o problema da capacidade. Você está me entendendo? Quem não é capaz?
quem não tem o Espírito. Todo aquele que tem o Espírito, todo aquele que tem dinamis, tem o Espírito, e recebereis dinamis ao descer sobre vós o Paracletos. Se você tem o Espírito, você tem poder. Se você não tem poder, você não tem o Espírito. Simples assim. Alguém mais quer entregar o seu coração a Jesus nessa noite? E parar de se preocupar com a sua própria salvação? E começar a se envolver com as responsabilidades do reino de Deus? A partir de agora, meu irmão, você será morto para si e vivo para Cristo. E na proporção da sua maturidade, você vai assumir responsabilidade. A capacidade é um negócio que Deus já deu pelo Espírito Santo. Tem mais alguém? Tem mais alguém, eu estou afirmando. Vem aqui na frente, meu irmão. Hoje é o dia de você dizer: Jesus, chega. Aquele dia eu ergui minha mão porque eu tinha medo do inferno. Hoje eu estou erguendo porque eu quero te servir. Chega. Você não virá aqui porque você quer livrar a sua pele. Você virá aqui porque você quer transformar a sua natureza. Você quer deixar de ser servo das trevas para ser servo de Jesus Cristo. É uma mudança de natureza, é uma mudança de governo, é uma mudança de império para reino. Você tem um novo dono, não é dono de si mesmo. Mais alguém quer entregar o seu coração a Jesus hoje? Agora nós vamos acolher esses irmãos com alegria. Eu preciso de irmãos para virem orar por eles aqui. Irmãos, talvez para algum desses irmãos hoje o evangelho fez sentido. E nós precisamos celebrar com eles. Ore por ele, Senhor, obrigado porque hoje o evangelho fez sentido para o meu irmão. Porque a vida dele agora tem um dono. E ele vive para obedecer a você. Ele entendeu que ele foi chamado para obedecer, a ser leal. Não para entregar seu corpo à concupiscência, sua alma à carne, sua vida ao pecado, mas a sua vida à glória de Cristo. O Espírito te faz capaz de vencer a prostituição. O Espírito te faz capaz de vencer a pornografia. O Espírito te faz capaz de vencer a homossexualidade. O Espírito te faz capaz de vencer a mentira. O Espírito te faz capaz de vencer o amor a si mesmo. O Espírito te faz capaz de vencer o pecado. Primeiro, a capacidade. A capacidade. Depois os talentos. Espírito Santo aumenta a clareza sobre o que é você no nosso interior. Nós estamos empoderados para vencer o pecado. O pecado não terá mais domínio sobre nós. O pecado não terá mais domínio sobre nós. Uma vida de lealdade. Os nossos bens aos teus pés. Os nossos bens são teus bens. Você foi e deixou seus bens. Nós não temos bens. São seus bens. É a sua vida, é o seu fôlego de vida, é a sua força, são seus anos. Tudo que somos, tudo que está sobre as nossas mãos é teu. Agora nós estamos nos rendendo completamente a você, sem reservas, sem reservas. Casamento, filhos, recurso, vida, nós estamos entregando a você, nosso Senhor e Cristo, nosso Senhor e Cristo, nosso Rei, nós te entregamos a nossa vida sem reservas. Faz de nós o que você quiser, faz de nós o que você quiser. Nós temos um dono, nós estamos dizendo: recebe-nos no seu reino, recebe-nos na sua família, dá-nos do seu Espírito, para que a dúvida vá embora. Dá-nos do seu Espírito, para que a incapacidade vá embora. Dá-nos
cheios do seu Espírito, para vencermos o pecado. Como está escrito, transforma-nos em filhos. A partir de agora, aquele que não era filho se torna filho de Deus. É imediato, é imediato, é imediato. Troca a identidade. Você é quem coloca a mente de Cristo em nós, Espírito. Traz uma nova mentalidade. Prepara o ambiente dos pensamentos agora, 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 para receber uma nova mentalidade. Traz a sua cura para que os problemas de identidade comecem a ser sanados na família espiritual. Porque a família é capacitada para curar, para libertar. A família é capacitada pelo Espírito. Aquele que em nós começou a boa obra vai completar. Ele é capaz, Ele é capaz, Ele é capaz. E recebereis capacidade ao descer sobre vós o Espírito Santo. Capacidade, capacidade. Enche, enche. Você não dá o seu Espírito por medida. Você não dá o seu Espírito por medida. Nós estamos pedindo o que você nos mandou pedir, Jesus. O Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo você prometeu. Não nos daria cobra, não nos daria pedra. Você nos daria o Espírito Santo. Essa pessoa precisa sair daqui tomada pelo pertencimento da filiação. Filho de Deus, filha de Deus, nova natureza, nova identidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Agora, filhos de Deus, capacitados, abram um clarão, porque a gente precisa resolver os talentos. Filhos e filhas, abram um clarão aqui. O problema do talento não é a capacidade, é a infidelidade. Então presta atenção. Deus é responsável, irmãos. E como disse o pastor Josa, é na proporção da medida. Ao que muito é dado, muito lhe será cobrado. O Senhor dá a medida a cada um e Ele cobra responsabilidades. A proporção da responsabilidade é a medida que Deus vai requerer de fidelidade. Então, Rafael, eu te dei medida para ensinar 50, por que você ensinou 20? Então agora você, que está sendo infiel na sua medida, vem aqui na frente para se arrepender. Irmãos, nós vamos sair daqui em nome do Senhor Jesus, leves de toda culpa. Essa palavra veio para nos libertar de todo peso de culpa. Satanás não pode ficar com o dedo em risco dizendo: você não é fiel. Você pode não ter tudo que você acha de capacidade, mas o Espírito habita em você. O que você não tem, o corpo possui, o corpo ferramentaliza. Você só precisa ser obcecado por uma coisa: ser fiel ao seu Senhor. Não há inúteis no reino de Deus. Servo inútil não pertence ao reino. Só há servos úteis. E o que é um servo útil? Um servo útil é um servo fiel. Servo bom e fiel. Um servo inútil é um servo infiel. O que você sabe que você precisa começar a resolver? Quando eu falo de resolver, preste atenção. Em nome de Jesus, me escute com o coração. Você não vai sair daqui com uma perspectiva utilitarista. Me diz o que é que eu tenho que fazer. Meu irmão, sabe aquela pessoa que você sente falta? Que você deveria ter visitado, está incomodando o teu coração? Você liga para um irmão fazer o que você já deveria ter feito. Se o Espírito falou com você, quem tem que visitar é você. Chama o irmão para ir com você. Isso é responsabilidade. Sabe aquela conversa mal resolvida que afetou sua relação com o seu irmão? Essa é a sua responsabilidade.
Eu não sei como conversar. Chama alguém para ajudar, mas a responsabilidade de provocar a conversa é sua. Sabe o dinheiro que você sabe que precisa contribuir e que você espera provocação para contribuir? Isso é infidelidade. Você entende que como no final tudo é, Clebão, sobre o amor que a gente tem por Jesus. Jesus, eu te amo. Você quer isso? Toma. Entende que é fidelidade? Então a primeira coisa que eu quero orar por você, fecha os seus olhos. Eu repreendo toda acusação sobre os nossos irmãos nessa noite. Um novo ciclo de responsabilização com mãos leves. Ninguém aqui vai pegar o dom e achar que é seu. O dom é do Espírito, confiado a homens capazes e mulheres capazes para a glória de Deus. O dom não é meu, o dom não é seu. O ensinar não é resultado da minha inteligência. O ensinar é resultado da graça de Deus que opera em mim. Aquele a quem Deus deu recurso financeiro, o recurso é do Senhor. Aquele a quem Deus deu habilidade para resolver problemas, a sua capacidade é do Senhor. Por isso, tira toda a vanglória, mas também remove toda a culpa, Senhor. Agora comece a falar com o Senhor sobre as coisas que você sabe que já deveria estar desenvolvendo e não está. Se arrependa diante do Senhor, esse é um momento entre você e Ele. Fale ao Senhor, porque se você veio aqui, você tem algo objetivo. Você não veio pela emoção, como o pastor Josa disse. Qual é a responsabilidade que você não está desenvolvendo? Se você veio aqui, você sabe o que é. Comece a falar ao Senhor. Senhor, eu deveria estar mais perto dos irmãos, eu não estou sendo responsável. Fale ao Senhor. Se você veio aqui, você sabe. Senhor, eu estou fugindo de abrir a minha casa para as pessoas, Senhor. Isso está atrasando o meu desenvolvimento espiritual. Fale ao Senhor e deixe o Espírito capacitador limpar você de toda a culpa. Senhor, eu deveria ter estado aqui nesses dias de oração e eu não vim nenhum dia. Eu me sinto irresponsável. Peça perdão ao Senhor e não tente pagar a conta atrasada. Comece a partir de agora uma nova jornada. Sem culpa, sem sobrepeso. Pai, em nome de Jesus, vem sobre nós. Vem sobre nós agora com a sua graciosa operação. Derrame-nos o seu amor para corajosamente desenvolvermos as nossas responsabilidades. Talento é dom dado para o cumprimento de uma responsabilidade. Aquele a quem Deus deu dom espiritual, aquele a quem Deus deu ousadia, aquele a quem Deus deu liberalidade. Começa a encher agora de comprometimento. Senhor, hoje nós entramos naquilo que você já está falando desde o primeiro dia desse ano. Responsabilidade, lealdade pelo Rei, pelo Reino, pelo Cordeiro, uma vida dedicada ao Rei, ao Reino. Perdoa a nossa negligência. Perdoa a nossa negligência. Perdoa a nossa omissão. Perdoa a nossa omissão. Perdoa o nosso descompromisso. E a partir dessa noite, leva-nos a outro nível de responsabilização, Senhor. Que as pessoas tenham que dizer para nós: não, irmão, hoje não. Outro. É hora do outro. Que o corpo tenha que nos parar. Que o corpo não precise nos balançar. Que o corpo tenha que nos parar. Toma os nossos braços, toma as nossas pernas, Senhor. Toma o nosso tempo, toma os recursos, toma a nossa vida para a sua glória. Um compromisso de lealdade ao Rei. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém? Volte para o seu lugar mais responsável do que quando você chegou. Em nome de Jesus.